Olá, esse é o nosso programa Não É Bem Assim, que hoje, evidentemente, não tem outro assunto. É a guerra, é o horror, é a barbárie, a selvageria que acontece lá no Oriente Médio, em Israel. E a gente vai analisar, eu aqui com os meus amigos, Marcelo Madureiras, Márcio Fortes, Pedro Paulo Magalhães não pôde vir hoje, mas nós três vamos dar conta do recado e principalmente vamos tentar puxar esse assunto para o Brasil. Reação do governo brasileiro, a polarização dos grupos, inclusive entre judeus aqui no Brasil, essa discussão toda, no que isso que está acontecendo afeta o Brasil, que lições a gente pode tirar. E fica aí porque o programa vai começar. Bom, vamos lá, vamos começar logo a nossa conversa. Eu acho que a gente pode começar pela reação do governo brasileiro, que está sendo muito criticada de um lado, celebrada de outro. Qual é a relação considerada pelo embaixador de Israel, por exemplo, quem mais incisivamente falou sobre isso, muito fraca, principalmente pelo fato o Brasil estar ocupando a presidência temporária nesse mês de outubro do Conselho de Segurança Nacional. E por que foi ONU. fraca? Da ONU, Conselho de Segurança da ONU, desculpa. E aí, qual foi essa reação? O presidente Lula fez uma manifestação em redes sociais. Aliás, vamos falar sobre isso, né? Melhor o Lula escrevendo, como dizia o Caetano Veloso, calado Lula escrevendo é um poeta. Lula escrevendo é um poeta. Então ele está lá... Isso é o Romário que fala. Tá lá no estaleiro. Eu não sei por que eu achei que era Eles Caetano. são parecidos, Caetano e Romário é muito parecido. Aí, como o presidente está no estaleiro, ele não falou, mas se manifestou em redes sociais, não citou o Hamas, falou em atos de terrorismo, também soltou algumas notas falando em atos de violência, em morte, e não em assassinato, em atos de terrorismo, sabe? Então, amigos, vou abrir para vocês o que vocês acham dessa reação do... tem uma discussão dentro do PT também, que tem parte achando que o governo brasileiro foi até duro demais com o Hamas. Né? Tem, porque achava que deveria defender a causa palestina, confundindo a causa palestina com o terrorismo. Pois é, começa por aí. Você associar a atitude terrorista do Hamas, do Hezbollah e outras organizações terroristas com a questão do povo palestino. Eu, pessoalmente, não acho que o Hamas nem o terrorismo representem a questão do povo palestino. E o Brasil não representam, não representam. E o que o Brasil tem que ser muito incisivo com relação a essa questão. Tem que ser muito claro, quer dizer, condenar o terrorismo, que esse ato foi um ato de terrorismo, né, e ser muito incisivo também na questão palestina. Você pode reconhecer o direito do povo palestino a um território e tudo mais, mas isso tem que separar, né, a questão claramente qual é o tipo de política que você usa para chegar a esse ponto. Porque eu digo, a maior parte dos palestinos e dos israelenses são com certeza favoráveis à paz, a chegar a um acordo. Essa instabilidade, essa situação de violência, ela só interessa a segmentos dos palestinos lá, dos terroristas, né? E a segmentos de extremistas israelenses também, que lucram, vivem em simbiose, né? Tem muito a existência deles só é garantida nessa situação aí de conflito, de violência. Você, Márcio, o que você... Eu acho, primeiro, sobre a questão brasileira, escapamos dessa por enquanto. Dessa como? Dessa é deixar o Lula falar sozinho, que vier na telha dele. Como ele está meio, enfim, preso no Palácio da Alvorada, por causa da cirurgia, etc., etc., as notas escritas, pelo menos, são repensadas. Antes de ser editadas, elas são revistas e tal. E trai, o que foi escrito e que eu li, trai um pouco essa dubiedade do comportamento do governo brasileiro. Uma dubiedade entre uma esquerda idiota, que fica olhando o passado sem olhar o futuro,
não é? E que fica condenando Israel por qualquer coisa que faça, no contraponto da antiga iniciativa do Jair Bolsonaro de seguir o Trump, mudando a embaixada brasileira para Jerusalém, aquelas coisas todas, era uma servidão ao Trump. Agora não pode ser a servidão ao outro lado. Então fica essa dubiedade e o governo brasileiro perde uma grande oportunidade histórica, agora sim, até porque está na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de se demonstrar ao mundo com uma diplomacia madura, avançada, independente e própria do Brasil, como grande país que é, pela dimensão e pela importância política e internacional que tem. Não, pela história até da diplomacia brasileira, que não recente, mas historicamente, Sim. desde o Barão do Rio Branco, o Brasil tem uma ponderação e um papel de diplomacia. Poucas coisas a gente fazia bem como a diplomacia. O Oswaldo Aranha presidiu as Nações Unidas quando foi criado o Estado de Israel. Então nós temos alguma coisa diretamente a ver com isso. Lá em Tel Aviv tem um museu do Oswaldo Aranha, uma repartição lá com as coisas do Oswaldo Aranha. Então tem a ver. Pronto. Agora, vamos ver os desdobramentos disso daqui para frente. A liderança brasileira, a presidência da República, dos seus líderes empresariais, das lideranças religiosas, judaicas e mesmo as palestinas que aqui existem, podem ainda daqui para frente dar um bom exemplo ao mundo. O exemplo ao mundo só pode ser um: condenar radicalmente, liminarmente, qualquer ato terrorista. Pronto. E trabalhar para a solução desse estágio. Já houve 3 episódios na história do mundo que caminharam para a solução. A mais importante foi a reunião de Camp David, nos Estados Unidos, entre o Yasser Arafat e o Shimon Peres, se não me engano. Que pouco depois é assassinado. Sim, pois então, você vê como é que pode, o sujeito vai lá, faz um acordo daquele, difícil de fazer, volta para casa e em casa é assassinado. Não foi uma guerra internacional, né? Por quem discorda do acordo. Por um radical israelense, judaico. O que o terrorismo quer de parte a parte, o radicalismo quer de parte a parte, é manter a beligerância. Mas eu queria colocar um outro aspecto aqui na nossa discussão, que é isso, a gente está vendo a polarização da qual a gente sempre fala, levada a um extremo, a um paroxismo, a uma coisa, a um clímax, digamos assim, né? E eu acho que esses poucos dias de guerra a gente já tem aqui dentro, né? Esse tipo de luta não democrática. Não democrática? Luta não democrática, porque a polarização é, por definição, não democrática. Você não pode impedir o outro de expressar a sua opinião, ainda que seja contrária à sua. A democracia não é exercer o direito de voto a cada tempo. A democracia é dar liberdade às pessoas de expressarem seu pensamento, lutarem pelas suas ideias, livremente, ainda que discordando de você. Pronto, acabou. E não é o que aconteceu ontem aqui na PUC do Rio de Janeiro, por exemplo, em que dentro de uma atividade acadêmica, um participante acadêmico, ao querer analisar a questão da invasão do terrorismo palestino, foi impedido de continuar a falar por outros alunos. Não, teve um arranca-rabo na Câmara entre a Carla Zambelli e o Lindbergh Farias, 2 deputados representantes dessas pontas, né? Eu não sei o que eles falaram, mas com certeza os dois estão errados. Se insultaram, estavam errados, se insultaram, tiveram de ser separados, um chamando o outro de terrorista, enfim, algo que não leva à construção de nenhuma discussão. A propósito, que todo o nosso propósito aqui é justamente transitar pela Avenida Central, tá? Entre esses 2 polos. Buscar o diálogo. Mas você tem coisa a dizer sobre, a gente estava conversando antes sobre a polarização. Não, eu digo isso, eu procuro entender, dada assim, a crueldade, a violência desse ataque terrorista do Hamas, eu procuro entender o geral. Eu estava pensando, pode ser também paranoia minha, mas assim, o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, enfrentava uma situação complicada dentro de Israel. Israel estava vivendo um momento assim, crítico, em que as forças de extrema-direita estavam
querendo modificações na Constituição, na Suprema Corte, que, a meu entendimento, colocavam em risco a própria existência do Estado de Israel, né? Veja que paradoxo, né? Uma coisa que o Irã, os países árabes tentam há séculos, né? Séculos não, mas muitos anos, de repente uma parcela do povo judeu ia conseguir, que era acabar com o Estado de Israel, né? Então, o Netanyahu enfrentava um momento de grande cisânia, né, de grande divisão interna, e de repente, como eu acho que tem vasos comunicantes entre os extremos, né, entre os dois extremos, essa circunstância estranha das forças de segurança, de informação e contra-informação, o Mossad, o Shin Bet, ignorarem ou não saberem dessa possibilidade desse ataque, né, e esse ataque foi de surpresa, de uma violência inaudita, uma coisa assim, surpreendente, surpreendeu a todos. Se não existe aí uma convergência de interesses, uma convergência desses dois extremos, né, de que, como eu já disse aqui, vivem se autoalimentando, né, para causar essa situação hoje que deixa, cara, o mundo inteiro porque eles não atônito. querem, o objetivo deles não é a paz. Não. O objetivo deles é o conflito pelo conflito, não é? Eles se alimentam disso. Permanentemente, é nesse sentido minorias... que você fala, converge os interesses. E isso conversa muito, gente, claro, guardadas as enormes amazônicas industriais proporções que existem, óbvio, entre as situações. Essa conversa, esse diálogo dos extremos é algo que a gente vê por aqui também. Né? Sim. É algo que a gente... Não, reflete até como você está falando, quando a Carla Zambelli e o Lindbergh Farias entram em choque no Congresso, quando você tem numa universidade que seria um debate acadêmico vira uma guerra de palavras, né, a ponto do professor não ter clima para permanecer se retirar do ambiente. Então você cria essa polarização, quer dizer, é uma característica, infelizmente, que a gente vê no mundo, né? É uma falta uma incapacidade de diálogo, né? Mas assim, nesse caso, né, do Hamas, não existe, talvez, aí que é o problema, é o paradoxo, não existe a menor possibilidade de diálogo. Como é que deve ser a reação de Israel? A reação, segundo o Bibi, Bibi é como é chamado. Não tem essa intimidade com ele, não. Não, mas ele não é chamado nos jornais, não precisa nem ser Bibi. É Bibi, menino. Bibi, eu vi o povo assim. É Benjamin Netanyahu. Aprendi agora. Ele promete uma reação devastadora. Agora, o que é essa devastação? Até onde vai essa devastação, né? Isso pode mudar o humor da opinião pública com relação a Israel, né? Com certeza. Pode, com certeza mudará? Com certeza mudará, porque houve uma atrocidade inominável, essa atrocidade vai ser superada por uma eventual atrocidade do outro lado. Então não pode, tem que maneirar essa coisa toda, e aí entrarão outros países. Entrará o Líbano com seu Hezbollah. Você acha que vai ampliar esse cenário da guerra para o Líbano, o Irã, Estados Unidos, eventualmente? Pode ampliar, porque, em paralelo, estava sendo construído sobre o patrocínio americano o tal acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que é uma questão que o Irã menos quer. Só para a gente colocar, o Irã é um país grande, o Irã tem 80 milhões de habitantes, é do tamanho da Alemanha. A Arábia Saudita não, é um país meio artificial, pequeno e tal, embora riquíssimo. São coisas diferentes. Israel é poderosíssimo militarmente, economicamente, tecnologicamente, mas é também pequeno em população. A população judaica em Israel é equivalente à população não judaica, cristã e palestina, não é? Árabe, muçulmana, eventualmente. Então, tudo isso aí são peças de um tabuleiro que nós não conhecemos. Não conhecemos. Tem sutilezas interessantes, né? Porque, por exemplo, o Irã não é árabe. O país muçulmano persa. A língua é outra, é farsi. É farsi. Não, e é completamente, apesar de ser uma teocracia islâmica, não é árabe.
É muito curioso isso. São sutis diferenças que representam muito. Israel, ao mesmo tempo, é uma espécie de... me dá licença poética, uma espécie de showroom da nossa civilização judaico-cristã ocidental, entranhada no meio do Oriente Médio. Quer dizer, é um país democrata, liberal, nos costumes, assim, muito, digamos assim, jovem. É um suspiro de modernidade, claro, cercada por teocracias e atrasos, por regimes de força atrasados. Então, a importância que Israel tem no cenário mundial e o que ele representa, aonde ele está, é muito grande. É uma democracia. Você pode falar tudo de Israel, mas é uma democracia. Entendeu? E isso é uma coisa, fica chocante, é quase um corpo estranho ali, encravado ali. Tem imprensa livre, tem tudo que tiver direito e tal. Israel é um país admirável, não tem dúvida. Agora, a reação... Se for radical demais, se for irracional... O que é radical demais, irracional. Márcio? Por exemplo, o que é irracional? Porque nós estamos falando de uma irracionalidade que foi cometida, certo? Não, uma irracionalidade não. Uma atrocidade. Então, sim, melhor dizendo. E como é que você tem uma reação racional a uma atrocidade? Tem que ter uma reação racional à atrocidade. Tem que ter uma ação racional à atrocidade. Abrir corredores para quem não é terrorista sair, não privar gente carente de alimentação, de outras coisas. Tem que tratar da questão não só terroristamente, antiterroristamente. Tem que tratar humanitariamente também. O que a Golda Meir fez quando teve, com resposta àqueles atentados, principalmente de Lodz, mas depois principalmente da Olimpíada de 72 em Munique? Atentado no qual foi dizimada toda a delegação. Não, toda a delegação, uma parte importante da delegação. Enfim, não foi toda? Não, teve gente que escapou? Nove atletas. 9 ou 11 atletas. Foi, mas enfim, também foi um... Nas instalações da Olimpíada, tá? Foi uma coisa, assim, uma atrocidade. Mas a Golda Meir, ela fez com que o sistema de inteligência israelense plotasse os pequenos responsáveis pelo terrorismo daquela época. Só que levou 10 anos. Acabou. Os cabeças. Quem eram os cabeças? Então, é a mesma coisa, eu acho que é usar a inteligência e ver quem são os cabeças, quem é que engendrou, quem é que concebeu, quem é que executou, comandou essa atrocidade. É fulano, você vai lá e pega, entendeu? Eu acho que isso, politicamente, é que é mais interessante para Israel. Porque, por exemplo, Israel hoje cercou a faixa de Gaza. Não tem luz, não tem água, não tem alimento. Comida, vai de encontro o que você estava falando, da necessidade de ações humanitárias. Vamos ver se as lideranças de Israel, em conjunto, não só militarmente ou armadamente, entendeu? Entendem como é que podem encarar a questão. E eles lá vão decidir. E dessa decisão sairá o futuro do próprio Netanyahu, com certeza, pode ser melhor ou pior, acho que vai ser pior de qualquer forma, e eventualmente até o modelo de democracia de Israel. Marcelo, para dizimar os cabeças é muito complicado naquele território, né? Porque é um território muito pequeno, em que os cabeças e os terroristas estão infiltrados nos civis, desculpa. E lá nesse território, sem que se saiba quantos são nem aonde estão sei lá quantos reféns, certamente mais de 100, né? Então, acho que complica, né, um pouco. Não, complica, né? Tem você usar inocentes como escudo humano, isso já é uma atrocidade. O sequestro, até pela lei brasileira, e é mais um motivo para ter uma condenação veemente do governo brasileiro, sequestro pelas nossas leis é um crime inafiançável e hediondo. E é o que foi praticado lá. É um sequestro de centenas de pessoas. Então, você usar o escudo humano complica, mas Israel, Dora, tem tecnologia, porque, por exemplo, quando tinha aqueles atentados com homens-bomba e tal, Israel descobria a residência da família do camarada que era Marte, que era homem-bomba, mulher-bomba. Hoje cedo já mataram um irmão atacava e um pontualmente. filho. Já mataram um filho, um irmão
de um Mohammed daqueles que é o chefão do braço armado, hoje cedo. Corrobora o que você está falando. Estamos na quarta-feira hoje. Pois é, não, eu acho que Israel tem tecnologia, é um dos países mais avançados de tecnologia, e isso que surpreende Israel não ter tido capacidade de prever esse ataque, de poder identificar, porque eu me recuso a achar que todos os palestinos que moram na faixa de Gaza são terroristas. Mas estão pagando preço. Estão pagando um preço. Pois é, esse é o problema, é a vítima, é o inocente, assim como as mulheres, as crianças, os velhos, os jovens, todos aqueles que estavam na festa, né, se divertindo, foram cruelmente assassinados. Assim, cara, essas pessoas são todas vítimas. A vítima, né? Numa guerra tem duas vítimas, né? A verdade. A verdade, mas antes os civis, né? Aquelas pessoas que não estão no lugar errado, na hora errada, sei lá. Mais uma vez eu quero valorizar o Brasil como nação. Por causa da paz? Por causa da paz, do seu espírito permanente. Acolhedor. A sociedade inteira não só é acolhedor, como é conciliador. Nós somos um país espetacular nessa questão. Nós estamos absorvendo haitianos, afegãos, venezuelanos, etc. Não há contestação na sociedade brasileira a essas coisas. Isso é uma generosidade. Nós sabemos o nosso papel também nessa questão. Márcio, nós temos fronteiras com 10 países, secas, é isso? Fora, dry borders. E aí, secas. quando é que foi nossa última guerra? Não tem Paraguai. Guerra do Paraguai. Paraguai. Não, mas não é só questão de guerra. Não é questão de guerra, eu estou querendo valorizar o seguinte, nós estamos recebendo naturalmente refugiados do mundo todo com passaporte brasileiro, carimbado, bonitinho, afegão, e não há qualquer contestação da sociedade brasileira, nem da oposição política. Não é um assunto que nos passa pela cabeça. Isso é uma qualidade espetacular. Você ter, a Europa se degladiando, a Itália e a França brigando. Não é porque são pequenos. Chegam, e a gente também pode se dar o luxo a Itália é um país receber. pequeno, um país de mais de 60 milhões de habitantes, não é pequeno. A Alemanha tem mais de 80, não é pequeno. A França tem 70, sei lá quantos milhões, não é pequeno. Então o que, a que Europa nos diferencia? Inteira, O que nos diferencia? A índole, a gênese, a tradição, o fato de que o Brasil tem que ser valorizado nessa questão e muito, 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 muito enaltecido pelo mundo todo. É a nossa mestiçagem. Olha aqui, a Europa inteira tem 500 milhões de habitantes. Então não cabe mais 5 milhões lá? Márcio, é uma hipótese só que eu levantei para tentar chegar... Só para pegar uma carona do Márcio, eu acho isso que tem que ser enaltecido, a nossa miscigenação, a nossa misturada. Nós somos uma grande mistura. Eu acho uma coisa que me chega comovente. Por exemplo, você poderia ter aqui internamente uma questão interna, por exemplo, entre os palestinos que habitam aqui, as pessoas de origem árabe, muçulmana e tal, e os judeus que habitam aqui, que são brasileiros, todos são brasileiros. E, pelo contrário, você tem uma coabitação, lá, por exemplo, aqui no Saara do Rio de Janeiro, isso é histórico. É centenário de convivência mais do que pacífica, fraterna. Porque isso está no DNA do Brasil. Se você veio para o Brasil é assim. Pronto. Então, ele não cultiva o ódio. A minha intervenção foi só para valorizar esse aspecto nesse momento que o mundo todo fica lá brigando. Por isso que aguardando o que o Hezbollah do Líbano vai fazer, que o governo da Síria, que posição que vai tomar, o que qual é a próxima bomba atômica, quem vai jogar em cima de quem e tal coisa. Nosso assunto é outro. Nosso assunto no Brasil é segurança individual, que hoje é o assunto, com certeza, e é a desigualdade. Tá, pronto. Agora queria retomar para vir para o cenário da guerra de novo e para essa coisa que eu concordo muito com vocês, que é preciso se valorizar esse fator da paz. Por isso que é tão nefasto a plantação da semente do cultivo do ódio. Isso. Que está na gênese dessa palavrinha tão chata, tão repetida, essa como polarização lá do Lindenberg Farias e da Carla Zambelli. É trazer para o seio da sociedade brasileira uma questão que não é pertinente. E que contraria a nossa gênese. Uma não questão.
Uma não questão. Mas, no entanto, está sendo entranhado. Está sendo entranhado. Aí você começa numa universidade, no congresso, aqui e ali, daqui a pouco você tem mais um fator de divisão da sociedade brasileira. Não acredito. Não, tomara que não. Não, você não acredita que seja, mas você tem que reconhecer claro, que está sendo plantado. Aconteceu, está sendo plantado, tem gente radical, burra, os dois lados. Essa tal de Carla Zambelli é imbecil, aquela que deu tiro no meio da rua. E no próprio PT, PT e os partidos de esquerda têm uma posição... Uma dificuldade, confunde com direitos humanos. Nebulosa, escorregadia sobre a complexidade da questão do Oriente Médio, que é realmente extremamente complexa e não cabe ali nenhuma análise pedestre, trivial. Agora, gostei dessa, quando vocês trazem aqui para o Brasil a questão, o mal que essa radicalização faz. O mal, né? É uma coisa que a gente está vendo no extremo e como isso contraria a nossa maneira de ser. E vou dar mais provas para vocês. A gente passou por situações nesse país e eu não vou nem lá atrás, tá? Eu vou da redemocratização para cá. 2 impeachments, morte de presidente logo depois no dia da posse. No dia da posse, com a Assembleia Constituinte, com a ditadura nos calcanhares, e a gente sobreviveu. Melhorou. E melhorou. A maluquice do governo Bolsonaro, e a gente sobrevive. Tem gente que, mas não houve punição porque anistia. Eu acho que isso é que é o nosso ativo, que é a capacidade da conciliação, que por vezes é criticada. Não sei o que vocês pensam. Não, totalmente. Né? Eu participei pessoalmente da reunião do Conselho, não sei que nome que tinha, do governo João Figueiredo, em que se decidiu a anistia ampla, geral e irrestrita. Marcelo deu uma risadinha aqui quando eu falei, quando eu ressaltei a conciliação. Não foi isso, não. Foi quando eu falei de conciliação, se vocês concordaram. Eu não lembrei só que vocês aí têm que dar o seu like e lembrar de compartilhar com os amigos aí esse nosso conteúdo, e não se esqueçam também de se inscrever no nosso programa, que está aqui no YouTube e também em todas as outras plataformas de podcast, né, e de videocast. Mas voltando à sua questão. A questão da conciliação como fator positivo, que às vezes é visto como negativo. Joias do pensamento liberal, como dizia Milor Fernandes. O perdão é a melhor forma de vingança. Para pegar aí a esteira, mais uma vez, do Márcio Forte. Eu estou sempre na rabeira. Não, eu sei que o tratamento brasileiro, após ditadura, comparando com o da Argentina e até do Chile, foi muito melhor sucedido. Nós não geramos aquela permanente instabilidade argentina, de ficar perseguindo o general. Você discorda, eu sei. Nós somos brasileiros e eles são argentinos. Eles a gente dança samba, os caras dançam tango, e aquela tragédia permanente que já está em vias de se repetir. Eu continuo achando que a anistia ampla, geral e restrita aos crimes cometidos pelos dois lados durante a ditadura foi a melhor resposta. Deixa o Marcelo discordar antes que a gente termine nosso tempo, que eu estou curiosa para saber. Não, porque eu acho que está subjacente, como pano de fundo dessa história toda, não é só o que ocorreu durante a ditadura militar de 1964 a 85. É a questão militar, que é de 1893. A questão militar, que desde 1893 é empurrada com a barriga, quer dizer, o Brasil, né, tem vários problemas intestinos por conta dessa questão mal resolvida entre os civis e os militares, e o papel do Exército, principalmente, dentro do cenário político brasileiro, é uma coisa que a gente ainda não resolveu. E talvez aí... Pode ser que o Márcio também... eu tenho razão no seguinte. Nessa questão objetiva do governo militar, da ditadura militar de 64, pode ser que ele tenha razão. Mas, por outro lado, a gente não resolveu a questão militar, e isso, de quando em quando, não estou falando da traz crise para o Brasil. Estou falando da questão da anistia. Naquele momento, a oposição ao governo militar estava interessada no retorno seguro dos exilados e banidos. Olha só, que coisa interessante. A gente começa com a guerra... A volta do Brizola. A volta do Prestes, a volta de todos eles. Eu também não sou tão nova. Eu estava lá na volta do Prestes. Eu era segurança lá no desembarque do Prestes. Meu Deus do céu. Olha só,
A gente começa a falar de guerra, os impactos sobre o Brasil e termina esse programa com o tema da moderação versus radicalização, o que cada ponta, né, disso tem de negativo ou positivo. Marcelo, por exemplo, vê que um pouco de excesso de moderação em alguns momentos com a gente, né? Você trouxe a questão militar, né? E que isso permeia, se eu entendi, né? Esse excesso de moderação. Márcio já vê algo totalmente positivo. Eu tendo a concordar com o Márcio. Eu sou pela anistia ampla. Eu acho que é isso, gente. Como é que você vai negociar com um terrorista? Não estamos falando de terrorista. Não estamos falando de terrorista, porque a gente saiu da guerra, porque como a guerra está continuando houve a cada dia... Houve terrorismo também, incipiente, pequeno no Brasil, durante aquele período, claro, até depois. Mas não é terrorismo em massa, tá certo? Não aconteceu isso. Então, e aí a gente vem parar na questão brasileira, que eu estava dizendo, eu concordo com o Márcio, porque eu acho que com esse espírito conciliador, a gente conseguiu se safar de situações que pareciam irreversíveis e insolúveis. E com isso, nosso Nando ali já está dando, menina, esse homem é um carrasco, já está dando Coitado, a ordem que... acabou. Ele é tão bonitinho, ele é um gato. Ele é bonitinho mesmo. Acabou, agora... Acabou só por hoje, né? Porque quarta-feira a gente tá de volta aqui. Com Pedro Paulo. Com Pedro Paulo, de volta. E esse negócio dos likes, não sei o quê, só para finalizar, Marcelo, pede aí antes da gente se decidir. Não se esqueça de dar o like, compartilhar, assinar o nosso canal. E você sabe, você encontra o Não É Bem Assim, que é o programa da Dora Kramer e seus amigos, e em todas as plataformas de podcast e aqui também no YouTube, no canal da Dora.